Eu gosto de títulos provocadores das minhas mensagens, não é? Então, o título da mensagem é: se fosse fácil, não era para cristão. Se alguém te disse que quando tu te convertesses ou entregasses a tua vida a Cristo, tudo ia ser fácil, mentiu-te. A pior mentira que podes dizer a uma pessoa descrente é que se ela vier para Cristo vai deixar de ter problemas. Porque isso não é verdade. Isso é propaganda enganosa. Isso é o que fazem os políticos. Tu podes dizer a ele é que Cristo vai estar com ele sempre, todos os dias, no meio dos problemas. Porque ele é a nossa força, ele nos acompanha, nos fortalece. Agora, que não vai ter problemas, se não tem problemas na vida e se não existe dificuldade, então se calhar tenho que parar para pensar que tipo de cristianismo estás a viver. Vamos continuar a explorar a primeira carta de Pedro, que o pastor Samuel tem pregado. Eu sei que nas 2 últimas semanas escutamos o pastor Samuel ensinar acerca de relacionamentos que funcionam. E hoje eu irei seguir, vou tentar abreviar, porque o tempo está avançado, não vos quero amassar muito. Mas hoje iremos ler 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, ao capítulo 4, versículo 5. E neste texto, Pedro muda completamente o assunto e começa a falar acerca do sofrimento que estes irmãos ucranianos estão a sentir verdadeiramente o que é sofrimento. Então ele muda e começa a falar de sofrimento. E quando nós lemos estes versículos e fazemos da palavra de Deus um espelho para as nossas vidas, nós compreendemos e percebemos de que, na verdade, vivemos numa geração que não quer sofrer. Nunca se venderam tantos analgésicos como se vendem hoje, antidepressivos e todas as coisas, não é? Vivemos numa geração onde queremos alcançar as coisas rápido, sem custo, onde tudo tem que ser fácil, mínimo de esforço e sofrimento, e procuramos de todas as maneiras viver dessa forma. Na verdade, muitos querem o sucesso sem sacrifício, relacionamentos sem compromisso e fé sem cruz. E isso é impossível. O verdadeiro cristianismo é exatamente o oposto. É um caminho difícil, muitas vezes. É um caminho estreito, como diz em Mateus. É um caminho que exige entrega, resistência contra a corrente, contra o mundo. Nós estamos a caminhar por um lado e o mundo e as correntes filosóficas e a sociedade a correr no outro, e torna-se difícil ser cristão e defender a nossa fé. E o apóstolo Pedro, sendo um homem impulsivo, que mais tarde negou a Jesus 3 vezes, mas que se tornou como uma rocha firme, escreve esta carta aos judeus espalhados pela diáspora que estavam a sofrer. E estavam a sofrer não por fazer o mal, mas sim por fazerem o bem. Por viverem uma fé autêntica, num mundo que não os compreendia. E por isso vamos ler rapidamente 1 de Pedro capítulo 3, versículo 13, a capítulo 4, versículo 5. Alguém com uma voz forte, que tenha uma Bíblia na mão ou um iPod, que se levante, por favor, e leia estes versículos para nós. Pode ser? Eu não tenho projeção. Ora, quem vos fará mal, sois vozes do bem. Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em injustiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa das ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração e estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à presença que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo facto de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados das suas próprias calúnias. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também foi sacrificado uma vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de facto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes, durante o tempo em que Deus, pacientemente, aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas,
a saber 8, foram salvas por meio das águas. Que, prefigurando o batismo, agora também vos salva, e o qual não é a renovação das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poder. Ora, tendo Cristo padecido na carne, tomai vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que vos resta, não vivais mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizardes a vontade de Deus. No passado, já despendestes tempo além do tolerável fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andavais em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos junteis a eles nas mesmas correria desenfreada de insensuosidade, e por isso os caluniam. Todavia eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, menos julgados do corpo conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. Amém. Obrigado. Senhor, abençoa a Tua Palavra, fala aos nossos corações, que possas abençoar-nos, Senhor, com palavra de desafio, de vida, para que nós possamos encarná-la, Senhor, no nosso viver. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então, depois de lermos isto, é muita coisa. Se eu pregasse expositivamente estes versículos, teríamos que estar aqui até amanhã, e eu tenho medo que algum de vocês adormecesse ou padecesse por causa da fome. Mas vamos fazer um resumo. Aquilo que Pedro está a falar nestes versículos é algo duro, mas é profundamente libertador. O que Pedro está a dizer, resumindo, é isto: se for para sofrer, que seja por fazer o bem, porque isso agrada a Deus. Pedro está resumidamente a dizer isto. O que Pedro pretende é convidar-nos a olhar para isto, quando nós lemos esta palavra, e percebermos, olhos nos olhos, a realidade do sofrimento cristão. O que ele está a dizer é: não tenhas medo, age com fé, age com esperança, age com confiança, porque no fim não é o sofrimento que te vai definir, mas aquilo por qual tu escolhes sofrer. Podes escolher sofrer porque fazes coisas más e o teu próprio corpo te faz sofrer, ou as escolhas que fazes têm repercussões que te fazem sofrer, ou podes escolher sofrer por amor a Cristo, por fazer o bem, e o que te vai definir não é o sofrimento em si, mas aquilo por qual tu escolhes sofrer. O primeiro ponto que eu gostava de referir é este: fazer o bem não é para fracos. Não é para fracos. Fazer o bem segundo Cristo não é para fracos. Eu acho que está a falhar, não está? Não? Está? Ok. Então, fazer o bem é para pessoas que são fortes em Cristo Jesus. Pedro levanta uma pergunta que é esta: quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Esta é a tradução, uma tradução mais moderna, a nova versão transformadora. Então, esta pergunta é curiosa, porque ele está a dizer: quem é que deseja fazer mal se vocês se dedicam a fazer o bem? E à primeira vista, olhando para esta pergunta, o pensamento lógico é que ninguém vai prejudicar alguém que é bondoso, honesto e justo por fazer o bem. O problema é que Pedro sabia a resposta na prática a esta pergunta. É que às vezes, justamente por tu fazeres o bem, por tu seres bom, por tu seres diferente, por tu defenderes valores bons, é que tu vais ser atacado. E vais sofrer. E as pessoas vão te prejudicar. Não é por fazeres o mal, mas és o bem. Porquê? Porque o mundo muitas vezes não odeia o mal. Odeia a verdade. Odeia é que tu defendas valores bons. Odeia é que com a tua vida, a tua expressão de vida, o que tu defendes como vida, vai de encontro àquilo que eles querem viver. Então, não é porque tu fazes o mal, mas é porque tu falas a verdade, porque tu vives a verdade, porque tu queres fazer o bem com a tua vida. O mundo nunca vai odiar a escuridão. Ele vai odiar a luz que os expõe. Por isso, quem vive em integridade,
Quem vive de acordo com a palavra de Deus, segundo os valores de Cristo, acaba por se tornar uma luz num mundo que vive em trevas. E por isso incomoda. A tua vida vai incomodar. Por isso, Pedro acrescenta em seguida e diz: mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados, ou bem-aventurados. E esta é a lógica do reino de Deus. É totalmente invertida ao mundo. O mundo, quando vê alguém que sofre, vai sempre dizer: epa, esta pessoa é azarada, está sempre a sofrer. No reino de Deus diz que aquele que sofre por bem, ou por fazer o bem, por amor a Cristo, é bem-aventurado. Feliz, privilegiado, honrado aos olhos de Deus. E muitas vezes, meus queridos, o sofrimento é alinhamento com a vontade de Deus. Não é ao contrário. Eu, infelizmente, fui ensinado num meio cristão em que, quando alguma coisa acontecia mal, a primeira coisa que me diziam é: olha para a tua vida, vê o que é que está mal em ti. Como se todo o resultado de algumas escolhas que eu pudesse fazer erradas era o castigo de Deus sobre a minha vida. Olha, isso eu aprendi na Igreja Católica e por isso não quisesse Deus. Diziam sempre: acontecia alguma coisa errado, tem cuidado, vê onde é que estás a falhar, vê onde é que estás a rir. Não tem diretamente toda a ligação a isso. Tu podes estar a ter uma vida boa, a fazer bem, a honrar Deus com a tua vida e não estar a fazer nada de mal e mesmo assim estás a sofrer. Não é necessariamente relacionado porque estás a viver ou a fazer escolhas más. Às vezes o sofrimento é o selo de Deus a dizer: olha, estás a andar no caminho certo. E se vocês olharem para a história de Jó, vocês vão perceber isso. Jó, Deus tinha alegria em Jó. Dizia: olha meu filho amado, não há ninguém como ele na terra. Então o diabo, tumba. Jesus ensinou os seus discípulos dizendo: no mundo vocês tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. E disse que estaria connosco até ao fim. Ou seja, a presença de Cristo não vai eliminar o sofrimento, mas vai garantir vitória sobre ele. É a sua presença. Ou seja, o sofrimento vai estar presente, mas a presença de Cristo vai ser suficiente, porque o nosso poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pedro fala sobre sofrer por causa da justiça. Não é por sofrer por fazer injustiça. Por causa de fazer o bem. Isto não é sofrer porque cometeste erros, ou porque foste imprudente, porque te meteste onde não devias, ou porque fizeste escolhas erradas, mas é sofrer porque tu decides viver de acordo com Deus, com os seus valores. E quando tu vives assim, quando tu sofres porque escolhestes viver por manter os teus valores, mesmo que isto saia caro, então isso é ser cristão. Porque, por norma, ser cristão vai-nos custar algo real. Vai-nos custar algo real na nossa vida. Se a tua fé nunca te incomodou, se a tua fé nunca te custou amizades, se a tua fé nunca te retirou oportunidades, se a tua fé nunca afetou a tua reputação, então talvez estejas a viver uma fé demasiado confortável, demasiado camuflada. Se calhar estás a ser 007 cristão, agente secreto. Se a tua fé não incomoda alguém à tua volta, se a tua fé e a tua expressão e aquilo que tu vives não incomoda e não recebes ataque do mundo, então talvez tu estejas a viver uma fé demasiado cómoda. Se não for pessoas, vai ser Satanás que te vai incomodar. Vai atacar a tua família, os teus filhos, a tua igreja, pessoas à tua volta, a tua saúde, o que seja. E quando não é Satanás, é pessoas, porque nós vivemos num mundo assim. Pedro desafia-nos a isto. Consagrem-se a Cristo como Senhor da vossa vida, no versículo 15. Ou seja, confirma no teu coração todos os dias quem é que manda. Quem é o Senhor da tua vida. Se é Cristo, ou se é as correntes filosóficas do mundo, ou o medo da rejeição, ou o medo de sofrer. Se é Cristo, ou o desejo de seres aceito por todos à tua volta. Desafio-te a fazer uma análise pessoal nesta manhã. Como estás a viver tu? Estás a silenciar a tua fé para evitar confronto? Já deixaste de fazer o bem e defender os valores de Cristo só para não parecer radical demais? Eu lembro-me a primeira vez que eu cheguei
depois de me converter a Cristo e do Senhor ter transformado a minha vida, comecei a falar com amigos meus que me acompanhavam nas más vidas e todos diziam, ele ficou maluco. Lavaram o cérebro. Porque não entendiam a mudança que podia haver na minha vida. E às vezes nós temos medo de ser radicais demais. Temos medo de dizer às pessoas aquilo que nós achamos que é verdade. Ou medo de sermos rejeitados ou receber ofensas da parte deles. Será que tens evitado dizer não às coisas erradas só para não ser excluído do grupo? Isto é principalmente quando nós estamos na adolescência e juventude. Às vezes, como nós precisamos ser aceitos nesta altura, na nossa juventude, adolescência, ainda não temos a firmeza, então os amigos desafiam-nos a fazer coisas erradas e nós com medo de ser rejeitados, mesmo sabendo o que é errado. Às vezes, com medo de ser escolhido, fazemos. Pedro está a dizer-nos no versículo 14b, na segunda parte, não deixem que o medo vos cale. Não tenhas medo de ser rejeitado. Não tenhas medo de pessoas que façam uma afronta porque tu defendes os valores de Cristo. Defende, não cales. Cristo transformou a tua vida. E vais sofrer, porque o mundo vai sofrer. Mesmo que tu te cales, tu vais sofrer. Não vivas a tentar evitar desconforto, porque o desconforto muitas vezes é o lugar onde Deus vai trabalhar com mais força na tua vida. Eu costumo dizer que na minha experiência de vida cristã, eu tenho um mestrado em sofrimento. Porque à minha volta pessoas sofrem, eu sofro com elas. E eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ser atacado pelo mundo, eu sei o que é ser atacado pelo diabo. E o diabo ataca as nossas famílias, ataca as nossas vidas, muitas e muitas vezes. E quando nós mais estamos a defender os valores que acreditamos, mais nós vamos ser atacados. Mas é aí que Deus vai trabalhar com mais força na tua vida e na minha vida. Por isso eu te encorajo. Se estás a sofrer por causa da fé, estás em boa companhia, querido e querida. Estás ao lado de Pedro, estás ao lado de Paulo, estás ao lado de Estevão, estás ao lado de profetas, estás ao lado de milhões de crentes ao longo da história, estás ao lado dos irmãos que estão na Ucrânia a sofrer e a morrer. Estás ao lado daqueles que estão em muitos países hoje a sofrer por amor de Cristo. Mas Cristo vai dar a graça para suportar. Não há ninguém que consiga suportar o sofrimento se não for pela graça de Cristo na sua vida. Quando tu te mantens fiel, Cristo vai derramar a sua graça sobre a tua vida. O mais importante é que tu possas seguir os passos de Jesus. Sofrer por amor a Deus não é desvio, é parte do caminho cristão. Por isso, continua. Faz o bem, mantém-te na tua integridade, não temas e continua a tua caminhada em direção ao propósito de Deus para a tua vida. Segundo, Cristo sofreu e tu ainda queres tudo fácil? Se estás a sofrer por causa da tua fé, estás em boa companhia, como nós falamos. A palavra de Deus diz, pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Pedro está a mudar o foco do nosso sofrimento para o nosso grande exemplo, que é Jesus Cristo. Para Cristo. E ele sabe que isto é extremamente importante. Cristo sofreu, diz ele, uma vez pelos pecados. O justo, Jesus, pelos injustos, cada um de nós. Isto é o coração do Evangelho. O sofrimento de Jesus não foi uma consequência do acaso. Não foi apenas maldade humana em ação, como muitos dizem, a culpa é dos judeus. Não, a culpa não é dos judeus. Nem de Judas que o traiu. Cristo veio com um propósito. Não foi a maldade do homem, mas foi a escolha divina. Uma missão de salvar. Jesus não morreu por erro judicial. Por causa de Pilatos ter lavado as mãos. Nem foi vítima da inveja dos fariseus. Ele morreu intencionalmente. Sofreu para nos substituir na cruz. Para pagar o preço que nós nunca iríamos conseguir pagar. Isaías, muito tempo antes, dizia: o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Então, pelas suas feridas, nós somos curados. O que Pedro está a dizer é algo deste tipo. Se o teu Senhor, o justo, o perfeito, o Filho de Deus, sofreu por fazer o bem, porque achas tu que vais escapar à dor? Porque achas tu que és melhor?
O meu objetivo com este sermão não é desanimar-te. É que tu chegues ao fim do sermão e digas que vale a pena sofrer quando estás a fazer o bem. Esta afirmação não é para te desmotivar, mas é para que tu te possas posicionar como um cristão. Muitos crentes vivem desiludidos com Deus hoje, porque esperavam que a fé lhes trouxesse uma vida mais fácil. A Bíblia e Jesus nunca promete uma vida fácil, mas promete uma vida com propósito. Ele diz que não há nada que aconteça na vida daqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo o seu propósito, que escapa ao controle de Deus. E Deus sabe todas as coisas. Quando compreendemos que até o sofrimento ganha sentido, nós tornarmos uma espécie de alguém que se identifica com Jesus Cristo. O sofrimento de Cristo não foi vazio, o teu também não é. O sofrimento de Cristo trouxe reconciliação e o teu vai trazer santificação, provavelmente. O sofrimento de Cristo abriu um caminho para nós estarmos com Deus. E Pedro diz que foi uma vez por todas, definitivo, suficiente, completo. Agora nós somos chamados a seguir os passos de Jesus Cristo. Não é para a redenção o nosso sofrimento, porque já fomos redimidos, mas talvez seja para a identificação com aquele que sofreu por ti e por mim. Jesus disse a certa altura: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É interessante que nós às vezes achamos que a vida dos outros são mais fáceis do que a nossa, mas não é verdade. Cada um tem o seu tipo de sofrimento, o seu tipo de luta na vida que está, porque é impossível não haver luta se tu estás no caminho de Deus. Pedro não está apenas a dar informação teológica aqui, antes ele está a procurar moldar a forma como nós vemos a nossa dor. Não está a dar uma informação teológica. Ele está a dizer: olha, quando estiveres a sofrer por o bem, que não haja acusação na tua vida, ou por escolhas erradas, então muda o teu paradigma, a tua mente em relação ao sofrimento. Posiciona-te de outra forma. E vê a tua dor, se calhar, como parte do processo, do propósito de Deus para a tua vida. Ele quer que nós percebamos: se estás a sofrer por causa da tua fé, não estás sozinho nem abandonado. Se estás a participar, então, nos sofrimentos de Cristo, então estás a viver uma fé real, não apenas uma teoria. Como tens vivido a tua fé? O teu cristianismo? Tens apenas esperado uma vida que lhe está confortável? Ou tens abraçado a cruz como parte da jornada? Porque Jesus diz: quem quer seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Não vai ser sempre fácil. Às vezes vai ser difícil. Às vezes vamos sofrer rejeições. Estás disposto a sofrer rejeição? Às vezes vais sofrer perdas. Vais ser criticado por amor de Cristo. Não estejas mais preocupado com a tua reputação do que com a tua fidelidade a Deus. Por isso eu te encorajo a que olhes para Cristo. Cristo sofreu uma vez por todas para te conduzir até Deus. Cristo passou pelo inferno da cruz para que tu nunca tenhas de passar por ele. A cruz que não estava destinada, Cristo a suportou. E agora, quando sofres por amor a Ele, Ele está contigo para te dar graça, paz e te ajudar a superar. Porque Ele passou por isso. Ele sofreu rejeição. Ele sofreu a morte na cruz. Ele sofreu o abandono dos amigos. Ele sofreu todas essas coisas. Então, ninguém melhor do que Jesus te vai compreender na hora do sofrimento, quando tu passas por isso. Jesus promete que nenhuma dor será desperdiçada, nem nenhuma lágrima será ignorada, quando tu sofres por amor a Cristo. Terceiro e último ponto. Viver para Deus é morrer para o mundo. Estás pronto? A palavra diz assim, nesta versão transformadora: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que Ele teve e estejam prontos também para sofrer. Porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida a buscar os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Pedro está a usar aqui expressões fortes. Armem-se com a mesma atitude. Ou então, algumas versões diz: armai-vos também vós com este pensamento. Ou seja, equipa-te com esta mentalidade. Coloca esta mentalidade em ti, esta atitude. Isto não é uma arma física, porque as armas espirituais não são físicas.
É uma arma de uma renovação de mente, uma forma de pensar e de estar na vida. É uma mudança de mentalidade que nos prepara para enfrentar as dificuldades com propósito, com firmeza. O que Pedro está a afirmar neste início do capítulo 4 é: uma mente armada produz uma vida transformada. Se tu percebes e se tu te armas com isto, se tu te capacitas, a tua mente te renovas, quando vier o sofrimento e a dificuldade, tu vais perceber que isso te está a identificar com Jesus Cristo. Qual é este pensamento? É que aquele que sofre na carne rompe com o pecado. Quem sofre ou sofreu por amor a Cristo já percebeu que para viver no reino de Deus vai exigir sofrimento muitas vezes. Quem sofreu ou sofre por Cristo já percebeu que não dá para viver com um pé no mundo e outro no reino de Deus. Não dá para ser cristão Raimundo. Não sei se há aqui algum Raimundo. Que é ter um pé na igreja e outro pé no mundo. Sofrer pelo Evangelho quebra em nós o apego às coisas passageiras. Então Pedro está a dizer: a vida que resta deve ser vivida de outra forma. Pedro está a falar do tempo que nos resta aqui na carne, ou seja, o tempo que ainda temos neste corpo. Ele faz uma distinção clara. Ele diz: não vivam mais segundo as paixões do mundo, em busca dos próprios desejos, mas sim segundo a vontade de Deus. E isto é revolucionário para nós. Porquê? Porque o mundo vai dizer: vive como quiseres, faz o que quiseres, ser fiel a ti mesmo, segue a tua própria verdade, a intuição do teu coração. E não há coisa mais enganosa do que o coração do homem. E nós, às vezes, influenciados por essa doutrina do mundo, fazemos exatamente as mesmas coisas. Seguimos o que queremos, vivemos como queremos, somos fiel a nós mesmos, seguimos o nosso próprio coração. O que Pedro está a dizer é: tu já morrestes para isso. O teu coração foi crucificado com Cristo. Por isso, no passado, diz Pedro, vocês desperdiçavam muito tempo a praticar o que gostavam de fazer, aqueles que não creem em Jesus Cristo. Imoralidades, desejos carnais, farras, bebedeiras, festas desgarradas, além de detestável adoração à idolatria. Pedro está a dizer: chega! Chega de viver como o mundo vive. Porque vamos sofrer consequências muito mais graves do que aquelas que podemos sofrer por amor de Cristo. Pedro está a dizer: chega, para de viver como o mundo vive. Todos nós temos um antes de Cristo, uns piores do que outros, mas todos longe de Deus. Agora não podemos mais viver como no passado. Agora temos um novo Senhor. Agora vivemos para agradar ao Senhor. Não mais viver para satisfazer os desejos antigos. E claro, isso vai criar dificuldades com o mundo. O mundo vai estranhar essa mudança. Agora as pessoas, diz ele mais à frente no versículo 4, ficam surpresas quando vocês deixam de participar das suas práticas desgarradas, destrutivas. E por isso muitas vezes vos vão difamar. Pedro está a avisar: quando decidis viver de forma santa, vai parecer estranho. E vais viver e sofrer por causa disso. É verdade. O mundo, as pessoas, vão ser oponentes a cada um de nós. Vamos ouvir coisas do tipo: tu já não és a mesma pessoa, agora és um fanático. Agora exageras em todas as coisas em relação a Deus. E alguns até pensam: achas que és melhor do que eu? Olhem, quando vocês receberem esse tipo de confrontação, isso é bom sinal. É sinal que estás a viver de forma diferente. É sinal que estás a ser fiel. É sinal que a luz de Cristo em ti está a confrontar as trevas à tua volta. E se sentires fraco, ora ao Senhor. Pede ao Senhor força e graça para viver dessa forma. Na verdade, no meio dessa tensão, Pedro afirma: Deus é justo juiz. E diz: lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar todos, vivos e mortos. Pedro lembra-nos que não podemos viver mais a vida passada nem brincar com o Evangelho. Se estás a brincar com o Evangelho, irmão, arrepende-te. Irmã, arrepende-te. Pede ao Senhor graça e misericórdia para que o Senhor te possa dar força. Não brinques mais com o Evangelho. Não vivas um Evangelho de queijo, um faz de conta, porque isso vai trazer sofrimento. Ainda que aqui no mundo tu possas passar ao de leve, isso vai trazer um sofrimento terrível para a tua vida.
Não brinques mais a ser cristão. Pedro lembra que não podemos viver esta vida a brincar, que haverá um julgamento real, que a vida importa, que as escolhas contam, as escolhas que tu fazes, e manter-te fiel é o melhor que tu podes fazer. Não vivas segundo os desejos do mundo, porque um dia irás prestar contas a Deus. Como tens vivido tu? Tens vivido como os padrões do tempo passado? Estás a viver como cristão, mas com o coração preso àquilo que já devias ter deixado? A tua vida atual mostra que já morrestes para o mundo ou continuas a viver da maneira antiga? O facto de trazer uma Bíblia debaixo do braço não faz de ti cristão. O que faz de ti cristão é que tu identificaste com Cristo. E se tu te identificas com Cristo, tens de estar preparado para receber a afronta do mundo. Porque se o mundo afrontou Cristo, ele vai-te afrontar a ti também. Afirma a tua fé a cada dia. Não tenhas medo para ser estranho por causa da tua fé. Aproveita oportunidades para falar de Jesus Cristo. Aproveita oportunidades para defender o que tu crês. Qualquer coisa em ti te pode dar uma oportunidade para falar de Cristo e de afirmar a tua fé. Não tenhas medo de parecer ser estranho. Lembra-te, o céu chama fiel àquilo que o mundo chama de estranho e louco. Se talvez para o mundo tu és um estranho e um louco, para Deus tu és uma pessoa fiel, uma pessoa que defende aquilo que acredita, uma pessoa que vive para Deus e diz não àquilo que antes parecia normal na sua vida, uma pessoa que anda contra a corrente do mundo, uma pessoa que parece louca aos olhos do mundo, mas que é encontrado fiel aos olhos de Deus. Por isso, se tu já morrestes com Cristo, agora vive para Ele. Não desperdices o teu tempo que te resta, que Pedro está a dizer. Não vivas mais como no passado. Agrada a Cristo em lugar de tentar agradar a todos. Aproveita cada dia para agradar aquele que te deu a vida eterna e aquele que promete estar contigo até ao fim. Ele prometeu estar contigo até ao fim. Conclusão, para terminar. Fazer o bem não é para fracos. Quando tu fazes o bem e vives de acordo com Deus, os teus colegas podem dizer que tu és um careta. No meu tempo dizia-se careta, não sei como é que se diz agora. No meu tempo, aqueles que faziam coisas erradas, aqueles que queriam fazer o bem, diziam, tu és um careta. Não sei como é que se diz agora. Como é que se diz agora? Um quadrado. Uma fanática. Não tenhas medo que o mundo diga, porque é preciso ser forte em Cristo Jesus para enfrentar aquilo que o mundo quer fazer, que é desviar-nos do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Cristo sofreu. Tu ainda queres tudo fácil? Não vais ter fácil. Vai ser difícil. Vais precisar da graça de Deus, do poder de Deus, do dinamite de Deus na tua vida. Mas essa força do Espírito em nós nos ajuda a enfrentar as dificuldades. E por último, para viver para Deus é preciso morrer para o mundo e precisas estar pronto. Por isso, sofre com esperança e sem medo, porque se fosse fácil não era para cristãos. Era para qualquer um. Não era para cristãos. Cristo te chamou, te disse, toma a minha cruz e segue-me. Disse, no fundo vais ter aflições, no mundo vais ter aflições, mas também disse, eis que eu estou contigo, eis que eu te vou ajudar, eis que eu vou capacitar, te vou dar o Espírito. Por isso, meu querido, não te lamentes quando sofreres. Identifica-te com Cristo e diz, graças Senhor por estes sofrimentos, por eu fazer o bem, porque eu sei que tu estás comigo e eu sei que eles têm um propósito para a minha vida. Que o Senhor nos possa abençoar, nos possa ajudar e nos possa levar de vitória em vitória e que não sejamos dos fracos que voltam para trás porque têm medo de enfrentar as dificuldades da vida.